Programa Dianética. Você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Com Jorge Carlos Jugoski. Vibe Mundial e você que está aí nas redes sociais, TikTok e também Instagram. Estamos começando aqui pela Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, né? O programa Dianética. Você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. É uma satisfação muito grande sempre estar aqui, porque sempre falamos para muitas pessoas. Sempre o programa fica depois no YouTube para que as pessoas assistam, e muitas pessoas assistem no período que se passa depois do programa, nas horas que se passam, e é sempre um grande prazer levar até vocês informações de como sua mente funciona, como você funciona, para que você possa ter mais dados estáveis, mais controle sobre suas próprias emoções e dessa forma você possa ter melhores resultados na sua vida. E se você é desses que está com a vida travada e está com dificuldades de fazer as coisas andarem bem, você pode ter uma sessão de Dianética comigo, ou várias sessões de acordo com a necessidade que você tenha, dentro do meu consultório aqui na Vila Mariana, perto da estação Paraíso do metrô, onde eu vou ajudar você a destravar a sua vida, e isso é o que eu faço há 20 anos, já tenho prêmios de melhor do mundo várias vezes, e eu estou capacitado então para dar para você o melhor resultado possível, para que você seja mais inteligente, mais feliz e mais capaz. E é isso que nós fazemos, beleza? O tema do programa de hoje é: descubra qual é a fonte dos bloqueios emocionais, ou seja, o que é que causa os bloqueios emocionais. Então, para a gente entender o que é que nós fazemos, nós trabalhamos com isso aqui, ó, Dianética. Dianética é uma ciência que explica como a mente de uma pessoa funciona. E a mente de uma pessoa funciona de uma forma muito simples, né? A pessoa é um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente. Essa mente é dividida, então, em duas partes. A parte analítica a pessoa usa para aprender e tomar decisões, e a parte reativa é aquilo que Freud chamou de inconsciente, apropriadamente, porque é um lugar onde incidem todas as coisas ruins, para onde vão todas as coisas ruins que a pessoa sofreu, ou seja, os traumas, as agressões, as cirurgias, os tratamentos dentários, as coisas feitas que causaram dor física ou emocional que foram feitas à pessoa. Todas essas coisas são armazenadas como um sistema de estímulo-resposta dentro desta mente reativa. E depois, como um sistema de estímulo-resposta, essa mente usa essas coisas para controlar você sem que você tenha sequer controle sobre isso, sequer saiba que isso está acontecendo, sabe? É incrível como isso acontece a partir de incidentes aparentemente normais do dia a dia, coisas que vão acontecendo que aparentemente não têm grande relevância, mas quando essas coisas se somam, se transformam em algum tipo de bloqueio que a pessoa vai dramatizar sem que ela tenha sequer controle sobre o que está dramatizando. A pessoa nunca sabe o que está acontecendo. E quando sabe, obviamente, aquele incidente ou aquele controle que a mente exerce sobre a pessoa simplesmente desliga. E é esse o objetivo das sessões de Dianética. Sessões terapêuticas de Dianética, por repetição, tem um objetivo apenas de fazer com que a pessoa se dê conta de o que é que está por trás do padrão negativo que a pessoa está dramatizando, e que a pessoa, uma vez que saiba, essa coisa para de fazer efeito sobre ela e a pessoa passa então a ser mais inteligente, mais feliz, mais capaz nessa proporção. E é isso que eu faço há 20 anos, ajudando muitas pessoas a destravar a sua vida. Muitas dessas pessoas se tornaram milionários, muitas das pessoas que fizeram a audição de Dianética mudaram muito, radicalmente as suas vidas para muito melhor. E eu tenho um grande prazer e uma grande satisfação de ter ajudado muitas pessoas, e eu não queria estar num lugar diferente deste. Eu sempre, assim, no evento de 75 anos de Dianética, em maio do ano passado, eu estava em Clearwater, na Flórida, nesse evento diante de 4.500 pessoas, e o meu discurso começa assim: estou exatamente onde sempre quis estar, fazendo o que sempre quis fazer. E é exatamente isso que eu vivo todos os dias da minha vida.
Porque nada me dá mais prazer do que ver uma pessoa sair de dentro de uma coisa que ela está presa e a pessoa não sabe. E eu sei como levar a pessoa a um ponto em que descubra por si mesma. Sem que eu tenha que lhe dizer nada, sem que eu tenha que lhe dar respostas. Porque sempre que você dá respostas para alguém, essas respostas são suas, não são da pessoa, por mais óbvio que possa parecer. Pode não ser uma coisa real para a pessoa, mas quando ela descobre, brilha o olho, que a pessoa fica, nossa, agora entendi. Uau! Essa coisa desliga e a pessoa a partir daí passa a ser mais inteligente, mais feliz e mais capaz nessa proporção, porque se livrou de uma coisa que prendia a sua atenção de alguma maneira. E estas coisas não caem do céu, elas são feitas por pessoas com quem a gente conviveu. Então, uma pessoa que, por exemplo, estava com dificuldades com finanças, pode ser muitas coisas, pode ser falta de conhecimento, pode ser que a pessoa não saiba lidar com dinheiro, pode ser que não tenha habilidade para isso, pode ser um monte de coisas. Mas ela pode estar também repetindo os padrões de comportamento e resultados que uma pessoa com quem a pessoa conviveu teve, porque fracassou na vida. E essa pessoa fracassou na vida e agora o indivíduo está dramatizando fracassar na vida também, porque o fracasso dessa pessoa, que talvez tenha sido seu próprio pai, o afetou muito, porque diminuiu o padrão de vida da família, etc, etc. Então, essas coisas se complicaram e a pessoa, por uma questão de pôr muita atenção no pai, acaba por repetir os padrões que o pai desenvolveu ao longo da vida na sua própria vida. E é dessa forma que isso se prolifera dentro de uma sociedade, fazendo com que as pessoas dramatizem coisas, na maior parte das vezes, coisas que não são suas. E as pessoas fazem isso sem fazer a menor ideia do que está acontecendo. Então, nós temos aqui a solução. A solução se chama dianética. Dianética é uma ciência que explica como a mente de uma pessoa funciona. E esse é uma ciência que foi lançada, é um livro científico, né, que foi lançado em maio de 1950 pelo filósofo americano L. Ron Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard, nos Estados Unidos. E esse lançamento marcou uma mudança para uma coisa que antes disso não havia uma solução para o problema da mente. Ninguém sabia o que era a mente, ninguém sabia explicar como a mente funcionava, como ainda hoje muita gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe. A mente é uma coisa muito simples e a mente analítica você usa para aprender e tomar decisões, e a mente reativa carrega toda a dor física e emocional e todas as coisas ruins que fizeram a você ao longo da sua vida, e essa é a razão pela qual você não vai bem na vida. Ponto final. Como é que a gente sabe disso? Porque quando nós limpamos os fracassos, as perdas, as dores, os principais eventos traumáticos que uma pessoa viveu, sabe o que acontece? A pessoa melhora e a vida começa a andar, começa a ganhar mais dinheiro. Mais de 90% das pessoas que fazem sessões de dianética comigo ganham mais dinheiro. Então isso não é uma coincidência. Isso é uma técnica aprovada, testada e aprovada ao longo de 20 anos, com mais de 2.000 pessoas que eu já auditei, e todos os casos é a mesma coisa, sabe? Não muda nada, tudo igual, exatamente igual. As pessoas como seres espirituais são todas diferentes umas das outras, mas a mente reativa, exatamente a mente reativa, a parte da mente que registra a dor, dor física, dor emocional e inconsciência, esta é exatamente igual em todas as pessoas. O que mudam são, obviamente, as experiências que cada um tem. Dentro dessas experiências está a dor física e a dor emocional armazenadas junto com esses quadros de imagem mental, que é exatamente o que trava a vida da pessoa. Por quê? Porque prende a pessoa em certos conceitos, ideias, pontos de vista e padrões de funcionamento de pessoas com quem a pessoa conviveu. E é essas coisas que a pessoa dramatiza e não percebe, sabe? Por isso que as coisas não andam bem, por isso que é tão difícil, por isso que é complicado, por isso que tanta coisa dá errado. E por aí vai, as coisas são assim. Então o que eu faço? No programa de hoje tem uma promoção, inclusive, uma promoção. Você compra esse livro aqui, né? Aqui está a capa só porque eu não trouxe o livro. É esse livro aqui. Um livro de 600 páginas, você compra esse livro e você ganha uma sessão de dianética comigo. Tudo que precisa fazer é mandar uma mensagem para mim, eu te mando o código de barra lá, o código, como chama, QR Code, você compra pelo Mercado Livre, vão entregar na sua casa e pronto, problema resolvido. Uma vez que você pagou, você já tem direito a fazer a
marcação da sessão, agendamento da sessão comigo. E aí você vai ter uma sessão daquelas que você nunca teve na sua vida. É algo assim extraordinário, porque eu sou muito bom no que faço. São 20 anos, vários prêmios de melhor do mundo, etc, etc, que eu tenho nas costas como a bagagem que me capacita a ajudar as pessoas, sabe? E você tendo essa sessão, você vai sair de lá transformado, transformada, porque nós vamos tirar uma carga emocional negativa de você, fazer com que você fique mais inteligente, mais feliz, mais capaz, e a vida melhora a partir daí. Então, tudo que você precisa fazer é mandar uma mensagem lá para mim, no Zap, que é 11, prefixo de São Paulo, 9, que é celular, 8442, 2953, 8442-2953. De novo, 8442-2953, ok? Manda mensagem lá dizendo que quero destravar a minha vida, quero comprar o livro, o que você quiser, ou apenas um oi, eu já te mando o código, né, o QR Code do Mercado Livre, você compra o livro por lá e pronto. Ou você pode ir lá no meu consultório e pega o livro lá na hora também, tanto faz, isso não importa, sabe? Tenho lá o livro em estoque, a quantidade que você quiser, quantos você quiser. Beleza? Porque todo o meu objetivo nessa vida é ajudar as pessoas. Eu não quero saber de outra coisa. O meu objetivo é apenas que você se torne mais inteligente, mais feliz e mais capaz. E no livro de Dianética está a estrutura básica, que é um manual de como sua mente funciona. Se você lê um livro desses, ok que tem 500 páginas e tudo mais, é um livro assim. Só que o que acontece? Na medida que você for lendo, lê 2, 3 páginas por dia, uma hora você termina. Quando você terminar, você vai saber como sua mente funciona, com todos os detalhes. Por que que as pessoas são como são? O que acontece? Como são as dramatizações? Como é o tom emocional? Qual é o propósito básico da vida? E por que que as pessoas dramatizam certas coisas específicas e outras não? Por que que entram na valência de umas pessoas e outras não? E N outras coisas. Tudo isso está no livro de Dianética que você pode comprar, custa R$ 149. E você ganha uma sessão de Dianética comigo. Sessão de Dianética comigo custa 400 por hora. Você vai ganhar uma sessão por 150. Quer melhor que isso? Ainda leva um livro de Dianética. Ah, pelo amor de Deus, isso é algo que não se pode perder, entende? Vamos para a sessão. Depois disso você nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser a mesma, porque vamos limpar uma carga emocional negativa que vai tornar você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Você nunca vai ser a mesma pessoa, porque vai saber agora como sua mente funciona. Entende? Para você que está aí no TikTok, mete o dedo aí na tela, por favor. Mete o dedão aí na tela, dá uns like para nós aí, para fazer esse negócio chegar mais longe, para a gente passar. Isso, obrigado, muito bom. E para você que está aí no Instagram, faz favor, compartilha esse negócio com as pessoas que você gosta. E vamos fazer esse negócio chegar mais longe, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que é possível melhorar, é possível se tornar mais inteligente, mais feliz e mais capaz, que as contrariedades da vida não são coisas que ocorrem porque Deus quis, ou porque eu não sei o que lá aconteceu. São coisas que se resolvem no âmbito da pessoa, ou seja, no universo da própria pessoa, certo? A Poliana, que está escrevendo aqui no Instagram, Poliana, manda a mensagem no WhatsApp, tá? Porque aqui eu não tenho como responder muita coisa, não dá para falar, não dá para parar, porque o rádio é assim, né? Você para de falar, tudo fica mudo. Então, é 11 984 42 2953, manda uma mensagem lá. E aí a gente fala depois por Zap, tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Por 150 conto, você vai ter uma sessão que vale 400. Se você não aceitar isso, bem, eu vou entender que você não quer melhorar. Porque isso não se faz. Você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá, sabe? E a vida está te dando oportunidades de você se tornar mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Você não está ouvindo isso aqui à toa. Olha o exemplo do Kleber, o cara assistiu ao podcast lá do Paranormal Experience e o cara é da Bahia. Ele pegou um avião e veio para São Paulo para fazer as sessões, vai ficar 15 dias aqui para fazer as sessões de Dianética comigo. Vem um cara
do Rio Grande do Sul vai chegar segunda-feira, sabe? Olha o custo que isso tem. E a pessoa vem do mesmo jeito. Por quê? Porque quer. E é isso que eu quero de você, que você decida querer, que você decida fazer, que você decida melhorar. Porque o como eu sei como faz. Eu sou muito bom no que faço. Então, a Poliana está dizendo aqui que me conheceu também no Paranormal Experience. Muito obrigado por isso. Que bom, aquele programa mudou minha vida para muito melhor, que me expôs para muita gente e a gente conseguiu passar uma mensagem fantástica para um monte de gente. Muito interessante. Pessoas como você, sabe? Que estão aí nos seguindo, nos ajudando, né? Pedindo informações. Estão o tempo todo mandando mensagem, dizendo, olha, minha vida está assim, como é que eu faço? O que eu posso fazer para melhorar? Me manda uma referência, uma ideia, me ajuda de alguma forma. Isso é mensagem o dia inteiro assim. Mais de 500 pessoas entraram em contato comigo por WhatsApp depois desse podcast. Foi um negócio incrível. E eles já nos avisaram que vão nos chamar de novo. Ótimo, excelente. Então é isso. Dianética é uma ciência que explica como a mente funciona e você, adquirindo o livro de Dianética, você vai ter na mão o manual da mente que nunca existiu. Nunca existiu um manual da mente como é o livro de Dianética. Você vai ter isso na sua mão para você estudar, para você ler, reler quantas vezes for necessário. Eu li o livro de Dianética pelo menos 20 vezes, porque eu precisava saber como é que funciona esse negócio. Para eu saber onde está cada referência, cada situação, cada vez que o Ron menciona certos aspectos de como a mente funciona, eu preciso saber onde está cada coisa. Porque é óbvio que ainda hoje, as pessoas são absolutamente diferentes umas das outras. E ainda hoje acontecem situações em que eu paro assim e falo, caraca, para onde eu vou? Porque nada que eu tento fazer que essa pessoa funciona. E sempre as respostas para qualquer encrenca, qualquer dificuldade, qualquer situação que ocorre na vida de uma pessoa é a mesma que ocorre nas sessões, né? A resposta está sempre dentro do livro de Dianética. É só uma questão de achar a página certa, a referência certa e a menção certa que L. Ron Hubbard faz a respeito do que está acontecendo. Porque o problema da pessoa é aquilo que atrapalha a vida dela, é a mesma coisa que vai atrapalhar a sessão de Dianética, é exatamente igual. Que é um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, não consegue contatar uma emoção, sabe? Por exemplo, contata a morte de um ser próximo, de um ente querido, e a pessoa não chora, não tem nenhuma emoção, como se estivesse falando do jantar de ontem. O que isso me diz? Que essa pessoa foi invalidada até o talo. Que essa pessoa passou por situações como se chorar apanha mais. Cala a boca, sabe? Pessoas que trataram ela desse jeito, sabe? Se entupa, cala a boca, sabe? Essas coisas, fica quieto, não fala, você não tem que falar nada. Quando a pessoa passa por isso, e as pessoas que fazem esse tipo de coisa normalmente fazem muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai endurecendo, sabe, as emoções, e ela não manifesta, não experimenta, não se expressa como deveria. E uma pessoa dessa tem a tendência de acumular carga. Por quê? Porque ela vai aguentando, uma hora quando explodir vai fazer alguma coisa que talvez o resto da vida não seja suficiente para se arrepender. Sabe? Muitos dos casos que a gente vê aí de coisas que as pessoas fazem, de loucuras que cometem assim na hora do nervoso, né? São coisas desse tipo. A pessoa está doutrinada, foi tão massacrada para não demonstrar o que sente, o que pensa, que quando ela faz isso é porque já não aguenta mais e aí quando explode, sabe-se lá o que vai acontecer. Então é isso que nós resolvemos nas sessões de Dianética. A gente esgota essas cargas emocionais negativas e a pessoa torna-se mais inteligente, mais feliz e mais capaz. E é simples assim. Então, manda mensagem lá no Zap, é 11 9 8442 2953 2953. Aí você paga um livro de Dianética e você vai ter uma sessão comigo. Eu mesmo, pessoalmente, vou dar a sessão para você. Vou te dar toda a atenção do mundo, toda a atenção que você merece.
fazer com que você saia de lá flutuando, feliz da vida, com uma carga gigantesca que foi-se embora e a sua vida melhora. Se você quiser continuar, te faço um preço especial depois. Se você não quiser continuar, somos amigos do mesmo jeito, seguimos a vida e está tudo certo, entende? É assim de simples. 150 conto por uma sessão que vale 400. Vale a pena ou não vale? Claro que vale. Então, ó, manda mensagem lá no zap, né? 11 9 8442 2953. 8442 2953. Uma vez que você mandou a mensagem, eu vou te responder, né? Vou marcar um horário para você ir lá, fazer uma pequena entrevista para ver se você tem condições de ir à sessão, porque se está tomando remédio, por exemplo, não dá, né? Se usa droga, também não dá. Se você está sob efeito de algum tipo de calmante, alguma coisa desse tipo, ou está em tratamento médico, também não dá, sabe? Você tem que estar bem, né? Em boas condições, porque aí a gente põe você em sessão e você sai de lá feliz da vida, sabe? Totalmente transformada numa sessão, porque realmente a gente limpa uma carga emocional negativa muito grande numa sessão de Dianética e a sua vida nunca mais é a mesma. Claro, a partir daí, e tudo começa assim, numa sessão de Dianética. As sessões de Dianética são repetitivas. Por que a gente consegue resultados tão incríveis assim nas sessões? Porque o que acontece? A pessoa está presa em algo que ela não faz a menor ideia, né? Então, vamos supor que toda a história que aconteceu foi que a pessoa, ao longo do tempo, conviveu com alguém que dizia certas coisas, como, por exemplo, você não presta para nada, você nunca vai ser nada na vida, etc, etc. Muito bem. Um dia essa pessoa morreu. E aí, esses comandos que a pessoa deu efetivaram-se. E a pessoa começou, então, a fazer coisas que cria aquelas coisas que se chama aí popularmente de boicotes. E a pessoa começou a perder dinheiro, começou a ter dificuldades, as coisas não começaram a não dar mais certo e tal, e coisa e tal. E de repente a pessoa está numa grande dificuldade e não sabe por quê, né? E aí, o que acontece? A pessoa senta lá na minha frente, eu vou dizer assim, fecha os olhos, encontra um incidente, foi direto para o incidente onde essa pessoa que o invalidou morreu, reconta 1, 2, 3, 10, 20 vezes. O que acontece depois disso é que a pessoa sai de lá aliviada, feliz da vida, e esses gatilhos emocionais foram todos neutralizados. Acabou isso não afeta mais a vida da pessoa e a vida nova depois disso. Simplinho assim. Isso é Dianética. Claro que isso é do ponto de vista de vocês que estão aí, que tem que saber apenas o que é que se faz. Porque, do meu ponto de vista, eu preciso conhecer cada palavra do livro de Dianética e muitas outras coisas, porque as pessoas são muito diferentes e eu preciso encontrar um jeito de lidar com cada um. E isso não é nada fácil de fazer. Se fosse fácil, nós teríamos muitos auditores melhores do mundo por aí. Não tem. Por que é que não tem? Porque isso não é fácil de fazer mesmo, sabe? Por causa exatamente de uma série de coisas que precisam ser feitas. E, aliás, é uma das coisas que eu quero implementar nos próximos anos aí, que é fazer com que muitas pessoas se tornem auditores de Dianética, que eu quero ensinar como é que se audita pessoas para que a pessoa seja capaz de dar resultados como eu dou para os meus clientes. Para as pessoas que fazem sessões comigo, que as vidas destravam, que a vida melhora, que tudo vai muito bem, sabe? Essas coisas acontecem por quê? Porque eu, obviamente, sou muito bom no que faço. Mas não é só isso, há muitas outras coisas, como, por exemplo, o cliente que está lá na minha frente, ele reage ao meu nível de ética, em nível de caso. Então, se eu sou uma pessoa que tem a vida bagunçada, tudo é uma zona, né? Que eu tenho, assim, tudo destruído, eu não me cuido, eu não cuido de nenhuma das minhas dinâmicas e tudo mais. Minha ética está completamente fora. O que acontece? O espaço que a pessoa que faz as sessões tem para se desenvolver é muito curto, sabe? E na medida que vai fazendo as sessões, bate nessa, vamos dizer assim, nessa barreira invisível e a pessoa não passa disso. Por que as pessoas têm resultados comigo? Porque eu tenho muita restrição comigo mesmo. Eu imponho ética em mim mesmo, eu imponho disciplina em mim mesmo. Eu faço com que as coisas andem bem. Eu cheguei ao estado de clear exatamente para que eu tenha
nível de caso e nível de ética elevados, assim a pessoa tem espaço para se desenvolver, sabe? E as pessoas têm ganhos nas sessões de Dianética comigo que são equivalentes a ganhos de pessoas que fazem audição com êmetro. As audições com êmetro, obviamente, vão muito mais fundo que com Dianética. Mas existem casos, existem situações, muitas delas, onde pessoas que fazem audição comigo têm ganhos de caso, se dão conta de coisas, cognições, equivalentes às sessões com êmetro. Sabe? Quando a pessoa tem aquele ganho assim que ela fica, uau, então é isso. E a pessoa fica assim flutuando, que não tem mais como pôr em sessão naquele dia. A pessoa fica assim num estado de êxtase, sabe? Sensação de que parece que cresceu, sabe, como ser. Essas coisas não caem do céu, elas são feitas por competência, capacidade e principalmente conhecimento. Tem que saber o que está fazendo e saber muito bem. Eu não sei, a Karine Eunice está dizendo aqui, conheci o senhor no Paranormal. Não precisa me chamar de senhor, por favor, eu só tenho 58 anos. Mas obrigado por isso. Que bom que você conheceu lá, ótimo, obrigado e bem-vinda. Espero que tenha gostado e continue nos seguindo aí, porque nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 8h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Estamos fazendo muitas coisas, participamos já de outros podcasts e vamos para cima fazer muitas coisas, porque as pessoas precisam saber que Dianética e Scientology existem. Estas coisas são o que há de melhor em termos de melhoramento pessoal e não há nada que se pareça. Absolutamente. E sabe por quê? Porque é a única tecnologia capaz de levar uma pessoa ao estado de clear, onde a mente reativa deixa de existir para sempre. Você não vai encontrar outra tecnologia dessa nesse planeta, porque não existe. Para você ter uma sessão comigo, então você precisa comprar o livro de Dianética, né? Então, você pode pegar lá no meu consultório, está aqui, né? Pega lá no meu consultório, ou então me manda uma mensagem que te mando o link que você compra pelo Mercado Livre. Beleza? Aí eu te mando uma mensagem, a gente conversa e vamos ver o que a gente faz, como é que a gente agenda, quando agenda e vamos para cima, beleza? O programa está acabando aqui, eu tenho que sair porque o Tomás já está com as duas mãos assim, ó, dizendo que acabou. Tenham uma excelente noite todos vocês, muitíssimo obrigado aí pela atenção. Show de bola. A Karine é de Três Passos, no Rio Grande do Sul, ótimo. Manda uma mensagem lá no Zap para mim, por favor, tá? Beleza, gente? Um abraço, fui! Programa Dianética. Você mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Com Jorge Carlos Jukoski. Ao